E eu quero também mandar um abraço para os nossos parceiros, a nossa querida parceira, doutora Graziela, né, Freire, da Vara de Família, ali de Taubaté, todo o povo do Vale do Paraíba, também o nosso parceiro que daqui a pouco chega, né, Jonathan, ele vai estar aqui conosco, né, Ariel? Jonathan Peixoto, conselheiro tutelar da Maré, que atua ali na Maré, em Bom Sucesso, estudante de Ciências Sociais da UERJ, logo mais está aqui com a gente para acrescentar um pouco no nosso papo. E além da Glaucia, que a gente vai falar agora daqui a pouquinho, também receberemos o Samuel, né, mãe? Que vai... Sim, vai estar aqui louvando ao Senhor com um louvor maravilhoso, uma música maravilhosa para todas nós que estamos aí ouvindo, todos nós que estamos ouvindo. Glaucia que está aqui conosco, né, Glaucia? Dá uma ótima tarde aí pro povo. Ah, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui para demonstrar um pouquinho do meu trabalho, da minha história, e que Deus esteja abençoando a vida de todos que vão estar me ouvindo nessa tarde. Perfeito. Perfeito, maravilhoso. Então, assim, nós temos alguns convidados para estreias, mas eles não vieram. A Ruth Meire teve um problema, ela fez uma cirurgia de tireoide e por esse motivo ela não está aqui hoje, né, Ruth? Mas está aí ligadinha no programa, vendo o programa. Beijo no teu coração, viu, Ruth? Melhoras para você. Muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando. Também mandar um abraço para o povo de Olaria, povo que está aí nos Estados Unidos. Cris, beijo no teu coração. Rogéria, beijo no coração. Todo o povo de Portugal, da minha audiência de Portugal, que vocês, assim, hoje seja dia de bênção na vida de vocês. Eu tenho o hábito de dizer que Deus prepara surpresas e maravilhas para a nossa vida. Mesmo que tudo diga não, o Senhor tem o sim. Basta ter fé. E foi semana de fé, e nós vamos rompendo em fé. Né, Ariel? É isso aí. Agora nós vamos bater papo com a Glaucia Leite, né? Vou apresentá-la. A Glaucia Leite é nascida na cidade de São Paulo e atualmente estabelecida no Rio de Janeiro. A Glaucia iniciou os estudos de piano clássico aos 15 anos de idade. Em decorrência de uma doença degenerativa, perdeu a visão ainda jovem, aos 18 anos, mas continuou estudando música através de sinais musicográficos, o que a levou ao Conservatório Santa Cecília, onde aprendeu a tocar teclado popular. Mais tarde, especializou-se em piano e teclado popular na Academia Musical de São Paulo, com o apoio da professora Cláudia Castiglione, e formou-se pela Universidade Livre de Música, atual Escola de Música do Estado de São Paulo, uma instituição pública renomada. Lecionou para crianças com deficiência visual no Rio de Janeiro e em São Paulo. É ganhadora do Prêmio Medalha de Superação, organizado pelo movimento social É Nós na Fita, e do Prêmio Arte e Movimento, inclusão de melhor pianista no ano de 2025. Glaucia tem 6 CDs gravados. Completou 60 anos agora no mês de março, marcando 45 anos de história com o piano e 25 anos como musicista no Ministério de Louvor de sua igreja. Ela também é campeã paralímpica, acumulando 3 vitórias na categoria de jogo de xadrez entre os deficientes visuais. Glaucia, que jornada, né? Pois é, Deus na minha vida, né? Deus tem aberto os caminhos para eu passar através do louvor, da música, né? Estamos caminhando. É isso aí, Glaucia. Eu contei um pouquinho, né, da sua história, mas é claro que todo mundo quer saber como é que o piano entrou na sua vida, né? A música ela entrou na sua vida através da sua família era muito ligada à música, como foi isso? É, sim, meu pai era pastor e ele comprou um piano para minha irmã mais velha. Ela não quis aprender, passou para o segundo, passou para o terceiro, passou para o quarto, até que chegou em mim. E meu pai ia vender o piano, estava completando 15 anos. Aí eu pedi de presente de aniversário de 15 anos o piano e ele me deu. Aí comecei a aprender. Meu irmão casou com uma moça que era professora de piano, a Vânia, e ela começou a me ensinar e depois eu fui para os conservatórios, onde eu continuei, e cada dia mais eu comecei a gostar e gostar mais da música. Fui aprendendo, fiz conservatórios, faculdade, lecionei
E aqui no Rio de Janeiro eu ganhei presente de Deus, né? 6 CDs gravados e mais uma coletânea do Chá das Mulheres da Sociedade Bíblica. Com ela faz 7 CDs. E estou caminhando, tocando em festa, e eventos. Agora eu estou tocando num culto que tem no Tribunal de Justiça, toda Daqui segunda-feira. do Rio de Janeiro, né? O TJ, RJ. Tribunal de Isso. Justiça do Rio. É aqui, que bacana. É no quinto andar, é um espaço ecumênico que tem no fórum. Aí toda segunda-feira eu tô lá louvando a Deus com meu teclado. E também faço muita festa, casamento, aniversários. E estamos caminhando por aí, né? Com a vontade de Deus, com a bênção dele. Ele tem aberto vários caminhos, vários lugares. E eu sou grata a Deus pela vida da pastora Vânia Pérez, que tem me ajudado. E agradecer muito a essa rádio por esse espaço, né? E aí é isso. É isso aí. É isso aí, é maravilha, viu, Glaucio? Eu fiquei assim, sabe, quando eu soube da sua história, de como, né, tudo veio, eu fiquei assim muito impactada, porque uma coisa é a gente conhecer você tocando na igreja, e a outra é a gente conhecer a sua história, o que você, assim, tem, né, Ariel, de para colaborar com conosco e com as pessoas, com as crianças, né, com a família, quando descobre que uma pessoa tem essa doença como você teve e não deve desistir, deve De jeito nenhum. continuar, E né? quem te deu, a sua família te deu muita força para que você não desistisse dos estudos musicais? Sim, meu pai e minha mãe foram formidáveis, meus irmãos, todos me ajudaram. E eu estava numa escola particular, para uma escola pública, onde tinha uma classe com uma professora especializada em deficiente visual, onde eu aprendi o braille, aprendi a andar de bengala e continuei minha caminhada. Fiz curso de magistério para trabalhar com crianças. E as portas foram se abrindo, né? A gente vai se colocando nas mãos de Deus, né? E Deus vai levando a gente, né? Sim, com certeza. E o seu pai, ele era pastor, né? Você falou. Era. E você tocava na igreja do seu pai? Como é que Não, era? quando meu pai era pastor ainda, eu estava começando. Depois meu pai faleceu e eu continuei minha caminhada, O seu pai né? faleceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos quando meu pai e minha mãe faleceram. Os dois? Meu pai faleceu primeiro, depois minha mãe. Mais próximos, assim, Próximos, isso. Nossa, você era jovem Era jovem, isso. e já tinha se casado ou não? Não. Eu tinha perdido a visão por 18 anos. Sim. Meus pais faleceram, eu fui morar com a minha irmã e meu cunhado. E depois conheci, através dos campeonatos de xadrez, conheci o Lois e vim embora para o Rio de Janeiro, através dele. Essa questão do campeonato de xadrez também é interessante. Como é que você aprendeu a jogar xadrez e entrou pro campeonato? Meu pai gostava muito de jogar xadrez com os amigos dele quando eu era criança. E eu ficava sempre observando e querendo aprender, até que na escola um dia abri uma classe para ensinar a jogar xadrez. E eu comecei a aprender a jogar xadrez, jogava com pessoas que não tinham deficiência. Aí depois que eu perdi a visão, eu conheci um instituto de deficientes visuais lá no sul e a federação toda de xadrez e comecei a participar dos campeonatos nacional. Fui 5 vezes campeã feminina entre os deficientes visuais. Participei do Pan-Americano, onde nós fomos campeão, o Brasil. E depois participei do Mundial da equipe do Brasil. E também foi o torneio no Sul. E agora, no momento, eu tenho me dedicado só à área da música né? mesmo. Entendi. Mas o seu esposo, né? Você conheceu ele durante esses campeonatos de xadrez? Conta um pouquinho essa história, que eu sou curiosa dessa história. Curiosa? Eu sou fofoqueira, eu sou fofoqueira, eu gosto de saber essas coisas. Bom, quando eu comecei a jogar xadrez entre os deficientes visuais,
Eu conheci esse instituto lá no Sul. Ia ter um torneio de xadrez brasileiro, mas era de dupla. E eu não conhecia ninguém. Aí me deram o telefone dele, a gente começou a conversar pelo telefone. E nesse torneio ele não foi, eu fiz dupla com um amigo dele. Aí depois teve um torneio que ele foi campeão e fizeram um baile do checkmate. E aí me chamaram pra ir, eu fui e começamos a namorar. Exatamente. Ah, que Isso já bacana. faz muitos anos atrás. Vocês foram casados por quanto tempo? 15 anos. 15 Depois anos ele de casado. faleceu. Você ficou Olha, viúva, né? Nossa. Isso, e eu fiquei com a minha sogra morando aqui no Rio de Janeiro com ela. E estamos bem, estamos continuando a vida. Então, desde a infância, né? Desde sempre, você sempre foi evangélica, né? Sim, Porque sempre fui evangélica. sua família sempre foi evangélica e essas Isso. coisas. E você, quando você começou a aprender a tocar o piano e etc., você se viu determinada também a seguir essa carreira pro lado evangélico ou você só queria a música de modo geral? Bom, eu acho que no início eu só queria mesmo a música, né? Aí nos conservatórios e assim na faculdade eu aprendi mais a música popular e a música clássica. Mas eu queria mesmo era louvar o Senhor com a minha música. Então aqui no Rio eu consegui uma professora muito boa, Glória, ela é ministra de louvor da Igreja Batista de Botafogo. Uhum. E ela me deu várias aulas, então agora eu comecei mais louvar o Senhor mesmo nas igrejas, em eventos, né? Mas eu faço vários eventos também sem ser cristão, Sim, isso é importante onde eu mencionar. posso divulgar o nome de Jesus. O meu interesse mesmo é ganhar almas para Jesus. Entendi. Mas me contaram que você toca também em casamento, 15 anos, Toco. batizado, em vários eventos. Sim, com certeza. Eu toco músicas clássicas, músicas populares, músicas assim mais tranquilas, né? E assim, no meio das músicas eu tô sempre colocando um louvor, dois louvores, para as pessoas estarem conhecendo. E é sempre muito bom. É maravilha. Maravilha, né, Ariel? Maravilhoso. Você toca piano e tem o teclado popular também, né? Eu toco tanto o piano quanto o teclado. O meu teclado, ele tem as oitavas do piano, e então quando os eventos que eu faço não tem piano, eu levo o meu teclado, que é um teclado piano, hoje em dia é conhecido como piano digital. Uhum. E uma outra coisa que eu acho que nem todas as pessoas devem saber do que se trata exatamente, mas o que são exatamente os sinais musicográficos, né? Que foi a forma como você continuou aprimorando a sua musicalidade, né? A forma como você Sim, se aprimorou no instrumento. os sinais é porque a música instrumental, ela tem a partitura. Uhum. E a partitura em tinta, como eu sou deficiente visual, eu não consigo ler. E os sinais são sinais que são iguais às notas musicais, mas de uma outra maneira, que eu posso tocar no papel. São os pontinhos, uma combinação de 6 pontos, e cada combinação forma uma nota musical, um tempo, um compasso. Entendi. Então, com isso, eu posso ler a mão direita, decorar, ler a mão esquerda, decorar, juntar as duas mãos e tocar a partitura por inteiro. Ou então também agora eu tenho tocado muito de ouvido, coloco a música no YouTube, aí escuto, aí tiro a mão direita, depois a mão esquerda, aí junto e às vezes toco várias músicas novas que têm saído no YouTube, né? Eu gosto muito de ouvir, né?
Então também aprendo também Então, de então ouvido. você se renova também com as músicas, né? Você não fica presa só em música clássica, só ou... Exatamente, é. O meu objetivo principal é louvar o Senhor, né, tocar Uhum, as músicas da igreja, né. uhum. Agora, como eu faço vários tipos de eventos, né, o que a pessoa me pedir para tocar, eu toco. Isso é importante. Mas aí sempre no meio botando um louvor para exaltar o nome de Jesus Cristo, que é o meu principal objetivo. Sim, Sim. claro. Sim, Glaucia. E a gente pode ouvir uma música da Glaucia, né? Ah, Assim. sim, com certeza. A gente pode ouvir uma música sua, né, maravilhosa. E, Glaucia, assim, eu tô impactada com a tua história e com a tua força, né? E que todas as pessoas que estão aqui conosco, que estão nos assistindo, possa ver que sempre devemos lutar pelos nossos sonhos, devemos buscar, né, a paz interior para poder encontrar aquilo que nos faz bem, né? E vamos de música, né, Glaucia? Isso mesmo. Vamos de música. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Volta aqui com a Gláucia, maravilhosa conosco, né? Não precisa segurar no microfone, não, Glaucia. Tá te pegando bem. Tá Não, te mas pegando tá te pegando bem. bem, é que ela tá. Pode ficar à pode vontade. ficar sentadinha e tá Pode pegando ficar à sua voz. vontade. Nós ouvimos uma música sua maravilhosa, nossos ouvintes também, coisas assim linda de se ver, e nós ficamos muito grata de você vir na estreia do nosso programa, porque nós tivemos assim algo maravilhoso contigo, né, em aprender como viver e buscar os sonhos, né, Ariel? É isso aí. Gláucia, a gente gosta muito de papear com você, né? Mas mais uma questão, né? Você ainda dá aula de piano? Como é que é? Porque você ensinou a crianças, né? Não, a aula de piano mesmo eu não dou agora no momento, porque como eu sou deficiente visual, tem que ter a partitura e tal, Uhum, aí fica mais complicado. Se for uma criança deficiente visual, até eu dou. entendi. Mas também não dá nem quase tempo, porque eu tenho que fazer muito evento, casamento, aniversário, tocando aqui, tocando em igreja e culto, então realmente para mim tá um pouquinho puxado. Então você se dedica mais nesse momento aos eventos, né? Praticamente aos eventos, isso. E eu tenho uma curiosidade da cidade grande, né, com você, assim, não só com você, mas com Sim. todas as pessoas que são deficientes visuais. Então, nós temos, assim, um olhar para as calçadas, os sinais de trânsito, que eu acho que deveria ser sonoro em alguns lugares, que você comentou comigo sobre o Benjamin Constant, Foi. né? Que tem, no Benjamin Constant tem. E qual o recado que você quer deixar, Glaucia, para
para melhorar a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade turística, uma cidade que recebe muita gente, né, de todo mundo, e nós recebemos também deficientes visuais. Então, qual seria o seu recado para a cidade do Rio de Janeiro? Bom, eu acho que na cidade do Rio de Janeiro precisa melhorar muita coisa para deficiente, não só para deficiente visual, mas para todo tipo de deficiência, né? A começar do sinal sonoro, que só tem no Benjamin Constant, a cidade é imensa. Então o cego só não vai lá, ele vai em vários lugares da cidade. Então, assim, meu modo de pensar, É. eu acho que deveria ter na cidade toda. Com certeza, as pessoas com deficiência visual não estão só no Benjamin Constant, né? Elas moram em outras regiões da cidade, não faz o menor sentido que só tenha no Instituto Benjamin Constant, né? Segunda coisa é as calçadas, né? Porque aqui é complicado, você sair do buraco para cair no outro. Então precisa muito essa estrutura de calçada, tanto para deficiente visual quanto para cadeirante, né? Muita coisa, mas muita coisa também já se melhorou. Sim. Como nos restaurantes que agora tem cardápio em braille, nos remédios agora está vindo escrito em braille, então facilidade da gente tomar a medicação ou dar para alguma pessoa, né? As escolas também ainda precisa melhorar muito a inclusão, né? Mas já tem muita escola, faculdade inclusiva, né? E também melhorou muito dos tempos para cá, foi devido à informatização, né? Porque agora nós temos os celulares que falam, então a gente tem um acesso à internet, né? Podemos ver as notícias, podemos ler os livros, facilitou muito a nossa vida assim, em geral, né? Mas ainda existe muito deficiente que precisa ser capacitado, porque também não adianta ter os aparelhos, né? Precisamos de mais cursos, de mais informação, e ainda existe também muito deficiente que ainda não tem condição de ter os aparelhos, né? Isso precisa também ter um incentivo do governo, né? Sim. Mas melhorou muito a televisão, hoje a gente tem acesso ao YouTube, a gente tem acesso a muita coisa. A Bíblia, a gente tem a Bíblia em braille, mas é muito grande, parece mais uma enciclopédia, parece a Barça. Vamos se dizer que são muitos livros, né? Então, às vezes, até é ruim de guardar. Mas, graças a Deus, que nós já temos uma sociedade bíblica aí, que tem investido, a gente só tem motivo para agradecer a Deus e a sociedade bíblica por esse empenho de fazer a Bíblia em braille. E temos também agora no celular, né, que também facilitou. O aplicativo, né, facilita muito, porque aí ele fala, né, ele consegue falar a Bíblia, né, recitar. Isso é ótimo. Isso foi ótimo. Agora, Gláucia, se uma pessoa quiser contratar você para eventos, né, para estar Tocando em algum casamento, eu vi aqui, ó, você trouxe aqui para nós um CD, a Gláucia ainda tem um CD dela, né, que está aqui nas minhas mãos. Eu quero agradecer mesmo por esse CD, são músicas maravilhosas que estão aqui, né, que você toca, viu, gente? Olha. E, Gláucia, você poderia deixar suas redes sociais? Sim. Meu telefone 021 2221 5318. Meu celular 021 9221 9936. Eu estou no YouTube, Pianista Gláucia Leite, no Facebook, Pianista Gláucia Leite, e no Instagram, Pianista Gláucia Leite. Olha que maravilha, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, Gláucia, eu amei estar aqui com você, você está aqui conosco, nós já conhecemos, né? Uma maravilha o seu trabalho, o que você tem feito, e você, para mim, me chamou muita atenção, você ser uma mulher medalhista,
né? Uma pianista que não desistiu, tão jovem, mas ainda busca não somente na fé em Deus, mas buscou um sonho, concretizou, porque é uma pianista maravilhosa e também uma mulher que se destacou, né? Então, nós estamos aí chegando no mês de maio, mês das mães, mês das mulheres, mês do casamento, né? E você está aqui Inclusive, eu tenho um evento em maio, no Barra World, dia 9, 2 horas da tarde. Você pode repetir, Glaucia? Sim, Barra World, dia 9 de maio, 2 horas da tarde, um evento de mulheres. Evento de mulheres aberto para todos os públicos, né? É gratuito. Gratuito. É só ir lá ouvir a Glaucia Gente, tocar. é só ir lá. Vai lá, você vai ver a Glaucia Leite tocando, vai ser uma bênção, uma maravilha. Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Você que está aí, que está em casa, que precisa de algo, vai, se liga, porque a música faz bem para a alma, né, Glaucia? Isso. Faz bem não só para o ouvido, mas para a alma. Então, assim, Davi tocava para Saul se acalmar e dormir. A música é algo maravilhoso. E por isso que nós estamos aqui hoje fazendo esse programa, falando um pouco da Glaucia Leite, mas que você possa entrar aí nas redes sociais dela, né? Fazer contato com a Glaucia, vai ser muito bom. E você que tem um filho, ou uma filha, ou você mesmo que está ficando, né, com a falta da visão, né, também a Glaucia tem a acrescentar, a falar algo, né, Glaucia, para essas pessoas. Então vai lá no evento, bate um papo com a Glaucia, passa uma mensagem para ela e você vai ter a resposta, ela vai estar te respondendo e você vai poder ouvir as músicas da Glaucia. Eu também. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Maravilha, nós estamos voltando aqui nesse momento, né, Ariel? É isso aí, gente. Tivemos aqui com a Glaucia Leite. Ela tem um CD instrumental, Um Novo Amanhecer, né? Pianista Glaucia Leite.
que esteve aqui, está ainda aqui na plateia conosco, né? Nós temos aqui uma plateia, né? Daqui a um tempo nós vamos estar mostrando a nossa plateia. E quem chegou aqui conosco nesse momento, Ariel? É o Jonathan Peixoto, nosso parceiro, queridíssimo, conselheiro tutelar ali na Maré, que também é estudante de Ciências Sociais da UEST, já está terminando, né? Se graduando. É isso aí, ele é um cara plural, que entende de muita coisa, fala de muita coisa. Isso aí, né, Jonathan? Tá aqui para acrescentar hoje. A gente pode bater um papinho sobre TEA, né? Que a gente está no mês azul, né? Do Abril Azul, que fala sobre a conscientização da questão autista. É o mês mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. E a gente está batendo muito na tecla sobre isso, eu e a Vânia, nesses últimos tempos, porque eu acredito que o autismo seja uma coisa que está sendo muito falada agora, as pessoas estão falando muito disso agora, e todo mundo diz que é coisa da moda, né? E não como se a ciência tivesse evoluído muito para descobrir outras questões ali, situações para diagnosticar o transtorno do espectro autista em pessoas adultas, em jovens, enfim, como se não tivesse chegado informação para nós também. E o Jonathan ele vai tratar um pouquinho sobre como o Conselho Tutelar, né, ele entra, né, nessa questão das crianças autistas, né, a proteção dessas crianças, qual a atuação do Conselho Tutelar, né, se apresenta aí para o nosso público e fale conosco. Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui numa casa nova, né? Então, gera muitas expectativas também. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou um pouco nervoso, né? Mas eu acredito que isso faz parte, né? É da comunicação também. E também a gente tem um orgulhar. É uma nova etapa. É uma nova etapa. Um novo capítulo. Um novo capítulo da nossa vida. Isso, então fico muito feliz, né? E estamos aqui, né, nessa nova casa e dizer muito obrigado por vocês estarem abrindo, né, mais essa porta para nós, né? E eu, na hora do conselheiro tutelar, fico muito feliz por isso, né? Porque o olhar do conselho muito mais de encaminhar, né? Então, e também ficar em cima os grandes governantes, né, a respeito disso. Então, eu vejo que a gente ainda está muito lento em relação ao trabalho real com crianças neurodivergentes. Ainda esse olhar não está sendo tão eficaz lá na primeira infância, né? Então, nos anos iniciais. Para mim é muito importante. É, o mais importante, né? Que é um marco, né? Então a gente vê um governo também que traz isso, né, como um marco legal na primeira infância, esse olhar, estão iniciando, né? É um olhar para toda a sociedade. Claro, é um olhar para a sociedade e assim, você como conselheiro, o Conselho Tutelar, ele indica o quê? Qual seria, né? Porque eu já estive com uma psicopedagoga, eu já estive com uma musicista que é musicoterapeuta, eu já estive com algumas pessoas que tratam o transtorno e tem vários graus esse transtorno. Mas o Conselho Tutelar, ele quando uma criança, né, ela está tendo uma crise e tal, aí chama o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar indica o quê? Uma questão que envolve a criança em crise, né? O que envolve a criança, né? Na verdade, é muito mais uma... É muito mais um... Gente, programa ao vivo, hein? Ao vivo. Programa ao vivo. Programa. Primeiro programa. Então tem umas coisas assim para acertar. O estúdio também mudou muita coisa. Tá muito ótimo, muito maravilhoso. Então, assim, está sendo colocado
coisas assim. E o nosso querido Jonathan vai estar voltando aqui para estar falando conosco, continuar aqui. Só um probleminha técnico, mas já está resolvendo. É só o microfone para que foi adaptado pela nossa querida Gláucia e agora está sendo adaptado para ele. Né, Ariel? Isso aí. Sim, acontece, né? Foi. É uma forma de prevenção, né? Então, antes, Vânia, de chegar nesse ponto, é super importante que os pais fiquem atentos a isso. Por isso que a importância do trabalho do conselho é justamente a partir disso, da prevenção, né? Da informação. Então, é um órgão que tem como finalidade essa prevenção, né? Então, antes de chegar nesse ponto, é super importante a informação. Então, onde que se dá essa informação? Na escola, na igreja, super importante, né? Muito mais na igreja, né? Que a presença é muito mais forte nas comunidades, Sim. né? E em clínicas, né? Então a gente sempre caminha para a clínica mais próxima, clínica mais próxima, né? Ou da rede que seja mais especializada, né? Entendi. Então, assim, mas o Conselho Tutelar está mais atuante também, né? Porque tem ocorrido algumas violências muito grandes com crianças, inclusive na minha época mesmo, eu fui uma pessoa que fui com 5, 6 anos de idade, fui torturada, espancada pelo meu padrasto, que era dono de um local assim tenebroso, né? E não havia esse agente, né, do conselheiro ali, né? Nós estamos falando de 1976, 75, então não havia assim. Então, hoje o Conselho Tutelar está muito mais atuante, né, do que, eu digo que o Conselho Tutelar até é recente. É isso, né? É uma luta, né? 1980, né? Na verdade, 90. Né? Com a redemocratização, todo aquele movimento em relação à exploração, violência, abuso de crianças. Então a gente precisava, a nossa sociedade observava muito essa falta, né? Da atenção com as crianças e inicia esse processo do ECA, né? Sim. Essa luta pelo estabelecimento do ECA. Ali. Desculpa. Eu esqueci agora. Ai, desculpa. Fugiu da minha cabeça. Desculpa, isso é super normal. Né? Que estabelece. Gente, é a primeira vez, assim. Do no nada. programa. Então, só roubamos ele para poder falar. Se eu não me engano, a Lei 8.069 de 1990, né? Sim. Isso. A gente falar sobre essa questão, né, da infância também é interessante porque as pessoas não têm muita noção, né, que os direitos da criança e do adolescente também são coisas muito recentes, principalmente porque eu acredito, né, tanto nas minhas próprias leituras técnicas e leituras de mundo mesmo, se você for observar na sociedade capitalista como um todo, a criança não foi observada como uma criança, um ser vulnerável, né? De modo que no século XIX, por exemplo, a criança ela trabalhava em fábricas, ela era um pequeno humano, né? Era um pequeno adulto. Não era vista como um ser vulnerável que precisava ter seus direitos protegidos, que tinha um olhar como um ser em desenvolvimento ainda, que precisa ser preservado em diversas esferas, né? E essa questão no Brasil também, principalmente depois da redemocratização, né, que a gente tem esses direitos dessas crianças e desses adolescentes muito mais resguardados e garantidos, né? Isso é muito novo, né? E como você falou, a questão do trabalho, muitas pessoas olham e falam: mas porque meu filho não pode trabalhar? Que isso, não pode trabalhar? Pelo contrário, né? A gente tem que ter um direcionamento de que crianças não podem trabalhar. Sim. Né? E pelo contrário, precisa ser construído totalmente uma rede de apoio para aquele ser, né? Então não tem como já chegar
no meio de tantas faltas, assim, né? Mesmo que a gente entende que faz parte de muitas outras famílias, né? A questão da falta, né? E também por isso da importância do sistema público, né? Que o alcance de todas as classes, né? Independente de raça, gênero, enfim. Então alcança todos os territórios possíveis, né? E acredito que através da educação é uma porta de entrada, né? Sim. Então a educação Lugar de criança na escola, né? na escola, entendeu? Então, A criança tem que viver, brincar, correr, pular, conhecer a água, conhecer a areia, certamente. conhecer o que é gelado. A criança tem que viver para ser um adulto bom, saudável. Sim, sim. Porque tem muita gente doente porque não teve uma infância, né? E algumas pessoas dizem assim para mim, que aumentou a violência contra a criança. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que aumentou a informação. Ao chegar a denúncia... Eu acho que a internet ela permite, né, essa questão denunciativa aí, né? Que a gente tem visto muita violência contra criança, contra adolescente, muitas coisas que sempre aconteceram. A questão é que elas sempre estiveram aí, né? Não são coisas novas. As pessoas tratam como se essa sociedade está muito violenta, muito isso, muito aquilo. Mas eu acho que sempre foi desse jeito. Eu acho que atualmente a coisa está ganhando um nível, uma projeção de internet. E a gente mais proteção também, né? Nós temos a LDB, que muitas vezes ninguém conhece ali, né? O direito dos estudantes, da escola, do ensinamento, que todos nós temos direito à informação, né? E a criança tem o dever e o direito de ter, né, uma escola, mas uma escola saudável, né? Porque também tem escola aqui. Mas, voltando aqui, nós temos que buscar realmente melhorar. E não é ficar olhando, porque tem muita gente que fala assim, mas em tal lugar, né, não conhece a lei daquele outro país, não conhece como funcionam as escolas no outro país. Por exemplo, como nós temos o Abril Azul, nós vamos ver que tem países que, se uma criança tiver um espectro autismo, ela não se enquadra naquela escola, ela não se enquadra com aquelas crianças, e nós temos que o quê? Agradecer muito, porque aqui no nosso país nós estamos adequando e colocando numa forma as crianças. E porque assim, como você que trata ali as crianças, que procura, que você faz um trabalho grande na comunidade ali na Maré, né? Então, assim, você vê a necessidade das crianças, de ocupação dessas crianças ali na Maré. Natação, vôlei, basquete. Gente, falando em basquete, lembrando do nosso querido Oscar Schmidt, né? Nossas condolências, né? Sim, Pelo nosso mão. Eu chamo ele de mão de ouro porque eu passei a torcer pelo Oscar, né, lá na minha adolescência, né? Então, assim, para mim ele foi o maior e o melhor jogador, né? Mas voltando aqui no assunto, você quer falar alguma coisa do Oscar? Depois Tá bom. Essa questão, Vânia, que você levantou a respeito do território, eu especificamente falo do território de Favelas da Maré, né, que é um território muito grande, né? São 140 mil habitantes, 15 comunidades, 15, 16 ainda tem essa questão. E assim, tem a questão também que se divide o território em facções, essas coisas e tal. Então é muito complexo mesmo. Isso. Mas eu digo que tem um movimento, assim, eu não sei, às vezes as pessoas falam que eu viajo muito, né? Porque eu acredito que existe um movimento além, porque é uma comunidade que foi construída por moradores, né? Então, moradores que vieram de outras partes do Brasil e que através da luta comunitária foi se erguendo, né? Foi se levantando a comunidade. Então a gente começa a olhar pelo processo histórico da Maré
que é através dos moradores que a água chega, né, a luz, então, o saneamento básico, né, o aterramento, então através dos moradores. O que era para ser temporário acaba sendo, né, ocupado até hoje, né? Então, como que os moradores têm esse engajamento na luta, né, com políticas públicas no Complexo de Favelas da Maré. E hoje nós temos muita falta ainda, né? Falta escola, mesmo que a gente tenha dois complexos, na verdade campos, né? O Campus Maré 1, o Campus Maré 2, né? E outras escolas. É isso, né? Que hoje são ditos como JET, né? Ainda falta muito, né? Então a gente recebe uma demanda muito grande de pais e mães que querem que seu filho estude próximo da residência, né? Para ajudar, né? E é um direito também. Claro, eu mesmo, eu sempre coloquei meus filhos para estudar próximo da minha casa. Em alguns casos, eu já até mudei de local, né, onde eu morava, de um bairro para o outro bairro, porque eu sempre tive uma visão que você tem que segurar a mão do seu filho e levar ele até a escola. Então, assim, você tem que andar, não tem nada que possa impedir a criança de ir até a escola, entendeu? É o meu pensamento, né? Eu acho que é o pensamento de todas as mães que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo, e todos os pais também que estão nos ouvindo. Essa é uma missão, você levar o seu filho à escola, buscar o seu filho da escola, saber que ele vai estar seguro naquela escola, no aprendizado, né? E também alguns projetos sociais, porque eu sei que temos projetos que ensinam balé, que ensina se chama Artes da Maré, não é isso? Centro de Artes da Maré. Isso, E tem outros equipamentos dentro do território também que é super importante que para mim mudou a minha vida, entendeu? Não tem como não dizer que não foram suficientes para mim, que foram sim, né, e que me deram uma perspectiva de futuro mesmo. Sim. E você como conselheiro porque tem pessoas que olham assim para você, acho que você é muito novo, né? Mas você como conselheiro está aí lutando. Mas eu queria te pedir uma coisa que eu fiquei sabendo pelo Guilherme, que é autista, e a gente está com esse programa aqui, nós estamos para o mundo aqui, que está nos vendo. E eu gostaria também que você falasse um pouco desse projeto da UERJ para jovens autistas. Ok. Sobre o REAP da faculdade de enfermagem. Isso. Né? Eles têm essa questão mais voltada a neurodivergente. Não, mas que, por exemplo, eu tenho um filho. Ele agora quer fazer faculdade, né? Tá. Eles ajudam na questão foi isso que o Guilherme de acessar a cota específica, que é o PCD. O PCD. E não tá, eu fiquei sabendo que não está preenchendo, tem vaga ainda para essas pessoas do PCD. E como é que as pessoas vai até o UERJ, procura o setor para fazer a inscrição, faz online? Então, tem questão online e tem questão de você ir buscar, né? Bom, seria importante que fosse até a universidade, mas aquilo, até a universidade precisa ser inclusiva, né? Então, eu estou na graduação, entrei na graduação em 2019. Eu não sabia o que era universidade, só sabia que eu tinha que estar lá dentro. Porque minha mãe falou que eu tinha que estar lá dentro, minha madrinha, meus vizinhos falaram que eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá. Eu não sabia nem o que era, né? Porém, quando a gente começa a entender, a gente vê que são pedaços da burocracia, assim, né? Departamentos, institutos. Então você vai começar a pegar referências, né? E você vê que tem setores que são mais especializados para isso. E um desses é a pasta do DCE da UERJ, que é voltada para quem é neurodivergente. Legal ir lá, porque tem isenção, né? Para fazer o vestibular. Isso que as pessoas não sabem. Essa informação não tem chegado às pessoas.
E é bom que as pessoas fiquem sabendo que também filhos de policiais têm isenção, né? Isenção, sim. De policial morto em combate, não é isso? Assim. Procurando, tem isenção, o PCD. E o diferencial da UERJ é que você recebe uma bolsa para estudar. Olha, Entendeu? Uma bolsa de um salário mínimo que ele tem como lei, né, no nosso estado. Então, aumentou o salário mínimo, também aumenta a bolsa. Então, você segue exponencialmente junto com... você que está ligadinho aí, pega essa informação, vai até a UERJ, leva É o seu no filho, né? diretório Central dos Estudantes da UERJ, não é isso? Isso. Procura o diretor de Acessibilidade e Inclusão, Guilherme Carlos Silva Azevedo. Ele também é estudante de Ciências Sociais e é autista, é uma pessoa autista. Ele é o diretor, né, dessa pasta do diretório e ele vai poder te auxiliar, te ajudar, te encaminhar se você for um estudante da UERJ, certo? Certo. Maravilha, né? Eu acho assim, tudo. Sabe aquela música, né? Uma cidade maravilhosa. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Nós sabemos, eu digo que Deus, ele abençoou muito o Rio de Janeiro, em muitas formas, de muitas maneiras. E assim, para mim, Jonathan, ter você como parceiro, trazendo essas informações, falando conosco, os nossos participantes que estão aí, né, que vai estar vendo o nosso programa todas as terças-feiras, vai estar sendo informado. Sempre nós vamos trazer uma informação nova, né, para você aqui, né, Ariel? É isso aí, gente. Toda terça-feira a gente vai estar com pessoas, batendo papo e trazendo informações novas, né? E música, né? E louvando a Deus, louvando ao Senhor, dizendo que a nossa fé, ela move a montanha, né? E quando nós sonhamos, realiza, quando nós acreditamos, quando nós temos fé. Meu pai dizia, se você não tiver fé em você, como é que você vai conquistar? Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Então, assim, você que está aí me ouvindo, você que está em casa, que perdeu um ente querido, tá? Minhas condolências a você do meu programa, principalmente para minha amiga Cris, para toda a família do Oscar Schmidt e para muitas outras, né? Para Ana Paula Renault e para Márcia Renault, que perdeu esse parente, nossa jornalista e amiga, né, que nós conhecemos, nossos sentimentos, né, Ariel, para toda a família Renault, viu? Beijo no coração de todos e nós estamos aqui na torcida, viu, por vocês. Agora nós vamos com o quadro, né? Isso, nós vamos com o quadro Esperança. Você que está aí conosco, ligadinho, só 2 minutinhos nós vamos estar voltando. Ouve essa mensagem, fique firme, deixa Deus falar com você nesse momento. Bom? Eu quero deixar para você uma palavra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Jesus anda sobre as águas. Versículo 27. Eu quero deixar para você uma palavra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27, que diz, o título é Jesus anda sobre as águas. Versículo 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus, ele despedindo os seus discípulos, porque Jesus, ele foi orar, e logo em seguida foi de encontro aos seus discípulos. Mas quando ele foi de encontro aos seus discípulos, o vento era ao contrário do mar. E Jesus, ele andando sobre as águas, ali os seus discípulos acharam que era um fantasma que estava sobre o mar. Mas Jesus, ele liberou esta palavra para os seus discípulos, não temas, tem de bom ânimo. O que eu quero dizer para você, não temas. A situação que você está vivendo, Deus está no controle.
A circunstância que você está vivendo, Deus está no controle. Deus, ele não sai do controle da sua vida. Deus, ele não saiu do controle da sua situação. A tempestade, ela pode estar sobre a tua vida. A tempestade, ela pode estar sobre a tua saúde, sobre o teu filho. Mas Jesus, ele liberou a palavra para os seus discípulos: não temas, tem de bom ânimo. O que eu quero dizer para você: não temas, tem de bom ânimo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Creia, acredite que dias melhores virão sobre a tua vida. Basta somente você crer, basta somente você acreditar, basta somente você confiar em Deus, que a tempestade vai passar. Tudo vai ficar bem na tua vida se você crer. Tem de bom ânimo, porque Deus, ele não sai do controle. Deus, ele não perdeu o controle da tua vida. Somente creia e acredite. Olha que maravilha! Estamos de volta aqui com vocês. Mando um beijo, um abraço para todos os meus queridos ouvintes que estão aí em Portugal. Tá? Obrigado pelas informações, que o som não estava tão bom, mas a gente está aqui ajeitando, né? É programa ao vivo, gente. Né? A gente está aqui, aparelhagem nova, material novo aqui na rádio. Então vocês perdoam, né? Mas a gente tá tudo chegando no lugar, tá bom? Então, assim, eu quero sempre deixar uma palavra de esperança para os meus amigos que estão me ouvindo, que estão aí dando audiência, o meu primo Eliel. Eu quero mandar um abraço para minha prima, né, Gilvana, que está ali em Portugal, no Porto, que mora ali, né? Pessoal de Aveiros, beijo, Ioná, muito obrigado. Salão de cabeleireiro da Ioná, que fica ali, né, em Aveiro. Beijo para todo mundo, Maicon, beijo, viu? Ariel, você pode mandar em hebraico e inglês para nossa querida Cris, que ela está precisando de uma palavrinha sua. Tem uma pessoa lá pedindo ao lado dela. Um beijo pra Cris, que eu não vou falar em outra língua aqui agora. Mas poxa, o povo está esperando, né, Jonathan? Mas o povo vai ficar esperando para terça-feira que vem. Beijo. Olha, mas nós queremos passar sempre uma mensagem maravilhosa, viu, Cris? Manda um beijo aí, tá? Tem algumas gargalhadas aqui do nossa plateia. Tem umas gargalhadas da nossa plateia aqui, porque a Ariel não quer falar e a Ariel fala muito bem, né? Eu sou uma pessoa tímida, gente. Eu tenho que me preparar emocionalmente para esse tipo de coisa. Desculpa. Viu? Beijo, fica pra semana que vem. Um abraço também, né, Ariel? Um abraço também. A Cris ama, né, você, e nós amamos. Você também, Cris, amamos vocês. Kátia, beijo, viu? Dá um beijo aí pro pessoal do basquete, Quero da NBA, dos Estados Unidos. Um beijo para todos. Vamos lá, né? Vamos até aí, viu, Cris? Rogéria, beijo, viu? Um abraço para todos que estão aí com seus pets, porque a Rogéria é dona de um pet maravilhoso lá em Connecticut. Então, assim, nós queremos mandar um beijo. Também ali para o café, né? Ali em Portugal. Nós queremos mandar um abraço para o pessoal do café aí de Citra, um beijo no coração, muito obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui comigo. Deixa sua mensagem, escreve lá no canal, sabe? Participe conosco, toda terça-feira nós vamos estar aqui, né, Jonathan? Jonathan, a nossa plateia fez uma pergunta sobre como, né, a Gláucia Leite perguntou se realmente é só para autista. Se o diretório o diretório. ele é destinado só para autistas, é importante. Pessoas com deficiência. Com deficiência, pode ser qualquer visual. deficiência que você tem, física, visual, qualquer uma, né?
Sim, sim. Olha, você que está ligadinho conosco, você está vendo o Jonathan, ele está aqui dando essa informação, que ele também ajuda lá o pessoal, parceria lá na UERJ, que o Jonathan é parceria em muita coisa, né? Há de amor, há de fraternidade, né? Há os três há na nossa vida, que nós temos que estar ligados nele. Então, assim, e que Deus possa estar nos abençoando ricamente. Nós estávamos esperando aqui, estamos ainda esperando Samuel, ele deve ter tido algum imprevisto, né? Porque ele passou aqui que estava chegando e ele não conhece bem o local, mas nós estamos aqui e falando, continuando falando. Beijo para a nossa doutora Grazi, doutora Graziela Beijo, Freire. doutora Grazi. Que ela está aqui vamos. ligadinha com a gente. Beijo na mãe, nas filhas, viu? Beijo para Adriana, beijo para o povo de Pindamonhangaba. Um beijo, Tá. Pindamonhangaba. Casa do Tempero, aí o povo de Pindamonhangaba, um beijo no coração de todos. Então, assim, voltando para o nosso bate-papo, Ariel. É isso aí. Você tinha falado sobre a figura do Oscar Schmidt, né, que a gente perdeu aí ainda essa semana. E eu tinha preparado, né, uma coisa para falar, então eu vou trazer aqui agora, porque eu acho mais oportuno, né? No dia 17 de abril de 2026, o Brasil e o mundo se despediram de Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o nosso eterno mão santa, aos 68 anos de idade. Ele lutava contra um tumor cerebral há 15 anos. Nascido em 16 de fevereiro de 1958 na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, era um homem gigante não só pela sua estatura ou pelo rico legado no esporte brasileiro, mas principalmente por seu coração gentil e esperançoso. Ao longo de quase 3 décadas de dedicação exclusiva às quadras, Oscar alcançou a marca de 49.737 pontos, consagrando-se como um dos maiores pontuadores de toda a história do basquete mundial. O Michael Jordan, que é um dos maiores atletas dos Estados Unidos, por exemplo, ele marcou cerca de 32 mil pontos, bem abaixo do nosso Oscar, né? No cenário do basquete brasileiro, o Oscar brilhou pelo Palmeiras, pelo Sírio, onde ele foi campeão mundial no ano de 1979, pelo Corinthians e pelo Flamengo, clube pelo qual se aposentou em 2003. E por isso, na última partida, né, do Flamengo, que foi no domingo, houve uma homenagem para o Oscar, e o jogador Arrascaeta, ele utilizou, né, da camisa dele, que é a camisa 14, para homenagear o jogador Oscar Schmidt. Na Europa, o Oscar construiu uma idolatria arrebatadora, atuando em países como a Itália e a Espanha, sendo quase uma figura sacra dentro desses territórios. E deveria ser também para nós brasileiros, né, essa figura sacra. O nosso Oscar tinha a brasilidade nas veias e na alma, e isso se destaca no ano de 1984, quando ele teve portas abertas pela NBA, a Liga Americana e mais cobiçada do planeta no mundo do basquete, né? E ele recusou entrar para jogar em um time americano, né? E isso daí é quase que, né, uma coisa para um jogador de basquete, porque ele negou, né, uma carreira ainda maior e ainda mais visível mundialmente só para jogar pela seleção brasileira, porque na época a Federação de Basquete, né, Esportiva de Basquete Mundial, ela definia que o jogador que jogasse pela Liga Americana, que fosse de outro país e jogasse pela Liga Americana, ele não poderia jogar na seleção do seu país. Então o Oscar, ele negou fazer parte do time que seria hoje o Brooklyn Nets, só para conseguir atuar na nossa seleção e trazer, né, ouros pra gente, que foi o que aconteceu. E ele abriu mão de tudo isso, né? O nosso Monsanto abriu mão de uma carreira mais virtuosa e ainda mais visível, mais enriquecedora, só para se tornar uma lenda, vestindo a camisa da seleção brasileira de basquete e nos colocar na história mundial. O ano era 1987, durante os Jogos Pan-Americanos em Indianápolis. A nossa seleção, composta por um primoroso elenco, impôs aos Estados Unidos da América a primeira derrota de sua história em sua própria casa. Nosso ouro inesquecível, contado para o currículo do nosso camisa 14, o Schmidt Mão Santa.
Ele disputou 5 edições de Jogos Olímpicos, desde Moscou, em 1980, até Atlanta, em 1996, quando se despediu. Passados 30 anos, Oscar Schmidt ainda é o maior cestinha da história das Olimpíadas, com a marca de 1.093 pontos. Nos Jogos de Seul, em 1988, estabeleceu o maior recorde de pontos em uma única partida olímpica ao marcar 55 pontos contra a Espanha. O peso de seu nome quebrou fronteiras, colocando-o desde o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete, a FIBA, no prestigioso Hall da Fama do basquete americano e, mais recentemente, ele também foi parar no Comitê Olímpico do Brasil. Na aposentadoria, ele trocou as quadras pelos palcos e rodou o país como palestrante, ensinando que monção era, na verdade, fruto da mão que treina, que se dedica, que sonha e persiste até alcançar o seu melhor. Oscar Schmidt está eternizado na história esportiva brasileira e, além disso, na memória nacional. Não, Vânia? Sim, o Oscar Schmidt ele foi muito importante para o nosso país, por exemplo, de pessoa e de esportista, né, de atleta que ele era. Então, nós perdemos alguém assim de suma importância para o nosso país. Então, que nós possamos entender a função desse homem, essa passagem, medalhista, né, e a família, né, ali do Oscar Schmidt. Nós queremos deixar sempre a nossa homenagem ao Oscar, que foi um excelente atleta e um exemplo de pessoas, né, Ariel? É isso aí. Dedicamos, né, a esse programa à memória do Oscar Schmidt e todos os outros que faleceram nessa semana, né? O irmão da nossa amiga Cris, que também faleceu na semana passada. Então, fica aí a nossa mensagem, as nossas condolências a todos. E a família Renault, né? Que a nossa querida Márcia, jornalista, colega minha, parceira, beijo no coração, viu, Márcia, para toda a sua família, tá? E que o Senhor possa estar consolando o coração de todos vós. Eu tenho um hino na minha família que nós cantamos sempre quando alguém nos deixa por um tempo. Porque eu não acredito na morte. Eu acredito que Jesus ele veio e disse: eu te dou vida e vida em abundância. Então nós temos uma vida com Cristo, e esse corpo aqui nós deixamos, mas para continuar uma vida. E meu avô cantava muito, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Eu acho esse louvor lindíssimo e eu ofereço a todas as famílias que perderam seus entes queridos nesse mês de abril, no mês passado, mas principalmente aos meus amigos. Também a todos, né? Ariel, nós vamos ter um bate-papo aqui muito bom no dia 28 com a doutora Josi. Vai estar aqui conosco a doutora Josi.